Marquise. Muito bem, só atualizando aqui, o candidato acabou de trazer essa informação, ele completou já 60 anos. Chico Malta é advogado e militante comunista há mais de 4 décadas. Essa é a segunda vez que ele concorre a um cargo do Executivo. Em 2022, disputou o governo do Ceará, obtendo pouco mais de 3 mil votos. O candidato a vice, Roberto Campos, se apresenta como dirigente sindical da construção civil, além de operário. O agora candidato a prefeito de Fortaleza também é membro do Comitê Central do PCB e foi diretor do Sindicato dos Bancários do Ceará entre 88 e 2000. Teve ainda participação na fundação da Casa de Amizade Brasil-Cuba do Ceará em 1991. Candidato Chico Malta, muito bom dia. Seja bem-vindo aqui ao nosso Povo News. Vou começar falando sobre a situação da sua candidatura. Tivemos uma recente decisão do TRE negando aí um recurso que o senhor apresentou à Justiça contra o indeferimento da sua candidatura. Queria que o senhor falasse como é que essa questão jurídica atrapalha a sua campanha e como é que é possível convencer o eleitor a votar no senhor, sendo que a qualquer momento essa candidatura pode ser anulada pelo TSE, a quem cabe aí também novo recurso. Muito bom dia, seja bem-vindo. Bom dia a todas e todos, ouvintes do Povo News. Primeiro é necessário esclarecer que o indeferimento da campanha feita inicialmente na zona eleitoral, ela se deu única e exclusivamente por questões formais e burocráticas. 2022, fui candidato ao governo do estado pelo PCB e, como sou também advogado, fui o advogado da campanha, não é? E ao juntar a prestação de contas da campanha, porque, diga-se de passagem, o PCB não recebeu 1 centavo de fundo eleitoral, toda a nossa prestação de contas é zerada e toda ela foi juntada nos prazos legais junto ao Tribunal Regional Eleitoral. Mas por ter faltado um documento que é a procuração do Chico Malta, candidato para o Chico Malta advogado, o tribunal considerou a inexistência de documento essencial e considerou as contas como não prestadas. Quer dizer, é uma questão puramente formal. E em relação à prestação de contas de 2021, na análise do setor técnico do TRE, na verdade, o parecer preliminar do setor técnico foi juntada um parecer do PCdoB na prestação de contas do PCB. Então, quer dizer, foi considerado pendências de um outro partido em relação a nós. Então, dessa decisão, nós recorremos para o Tribunal Regional Eleitoral, que manteve a decisão, e nós recorremos para o Tribunal Superior Eleitoral, que certamente irá reparar essa injustiça. Queremos dizer aos trabalhadores, ao povo da periferia, que é principalmente os destinatários da nossa campanha, que o nosso nome está na urna eleitoral. Quem decidir votar em Chico Malta, o voto da esquerda, né, pode votar tranquilamente no 21, em 6 de outubro. Muito bem. Quem também participa dessa sabatina aqui nos estúdios do Povo News é o repórter de política do Povo, Marcelo Bloch. Marcelo, muito bom dia, seja bem-vindo. Sua pergunta ao candidato. Bom dia, Ítalo. Bom dia, candidato. O senhor pediu para quem for eleitor da esquerda que pode votar no senhor. E eu queria começar perguntando para o senhor em que a sua candidatura se difere de outras candidaturas de esquerda, como do PSOL, como do PSTU, por exemplo. Bom, o PCB, ele é um partido que tem 102 anos de fundação, o partido mais antigo desse país em atividade. E nós temos um programa, propostas para a sociedade. Então, nada mais legítimo e mais justo
que o nosso partido possa apresentar essa plataforma e esse programa diretamente para os eleitores. No sistema eleitoral brasileiro, de 2 turnos, e com uma campanha tão polarizada como está ocorrendo em Fortaleza, onde nenhum dos candidatos terá condições de atingir 50% mais 1 no primeiro turno, o que levará a eleição para o segundo turno, nós consideramos que é legítimo da mesma forma que o PSOL, que o PSTU e todos os partidos políticos em geral se apresentarem para o povo com sua cara própria e com suas propostas. O nosso programa, inclusive, que está registrado no TRE, é o segundo maior programa em quantidade de propostas, o que mostra que o PCB, em todas as áreas, tem algo a dizer para a população de Fortaleza. Muito bem, candidato. Inclusive, queria falar exatamente sobre o seu programa de governo, que tem ali em torno de 40 páginas. Passei a noite toda lendo ele, estudando, tentando compreender o que o senhor pensa aqui para a cidade de Fortaleza. Qual o primeiro ponto que me chamou a atenção? O senhor promete aí transformar Fortaleza numa cidade socialista. Eu queria saber como é que isso pode acontecer, já que estamos dentro do sistema capitalista, né, diante aí dos marcos do capitalismo. O Estado brasileiro é capitalista. Não seria sonhar alto demais? O seu programa de governo ele não está um tanto descolado da realidade, tendo em vista que o nosso sistema é bem diferente daquelas propostas que o senhor traz e, enfim, atingir essa cidade socialista não seria um sonho muito longe de ser atingido? Veja bem, é preciso compreender a estrutura do programa. O programa ele começa com uma parte mais geral de concepção, né, da nossa visão política. O PCB é um partido que luta por um outro tipo de sociabilidade, um outro tipo de modelo econômico, né, que luta pelo poder popular e pelo socialismo. Então, essa é a primeira questão a ser colocada. Obviamente que nós estamos num país capitalista, onde o modo de produção é da propriedade privada dos meios de produção. No entanto, uma administração que seja dos comunistas, podem ser tomadas uma série de medidas que, de certa maneira, elas têm cunho socializante, elas têm objetivo de uma maior distribuição da riqueza, né? Nós não podemos conceber que, enquanto de um lado nós tenhamos 9 bilionários, né? Que são aqui do Ceará, reconhecidos pela revista Forbes, e tenhamos 150 mil famílias necessitando de moradia, tenhamos 8.500 pessoas vivendo em situação de rua, tenhamos pessoas aguardando exames nos postos de saúde a serem realizados muitas vezes meses depois, enquanto a doença é hoje. Ou seja, uma série de problemas, né, que envolvem a habitação, a mobilidade, a segurança, os transportes, a saúde e a educação, que podem ser tomadas medidas na medida em que você tem uma outra perspectiva de sociedade, aonde as suas ações serão voltadas especialmente para a classe trabalhadora, para os desempregados, para aqueles que vivem na periferia, que tudo precisam. Numa cidade tão rica, onde as pessoas alardeiam a cada dia o crescimento do PIB no estado e na cidade, mas que essa riqueza não chega ao nosso povo. Pode dar seguimento, Marcelo. O senhor tocou em 2 pontos que eu acredito que sejam pilares da sua campanha, que é a questão do poder popular e do desenvolvimento da periferia. Esse desenvolvimento e esse poder dado ao povo é uma forma de mudar a questão da concentração de renda, que o senhor também citou como um grande problema da nossa cidade, já que é tão falado nessa campanha que voltamos a ser o maior PIB do Nordeste? Veja bem, o poder popular que nós colocamos no nosso programa é trazer o povo para o protagonismo da cena política.
né? Nós não podemos chamar o nosso povo apenas para de 2 em 2 anos ir à urna, fazer suas escolhas e depois assinar um cheque em branco e somente 2 anos depois voltar, né, para uma nova escolha. Não, uma administração do poder popular, ela é uma administração em que o povo estará presente em todas as ações, desde o orçamento, a fiscalização e a sua organização para se engajar em defesa e na luta por diversas reivindicações que não só no plano municipal, mas no plano estadual e no plano federal, como, por exemplo, a luta pela redução da jornada de trabalho para 30 horas semanais, né? A luta contra a reforma da Previdência, contra a reforma trabalhista, né? A reversão de uma série de outras coisas. Então, a nossa concepção dos conselhos populares, por isso que não são conselhos populares institucionais, mas conselhos populares da sociedade, conselhos populares com autonomia e com independência, que eles possam organizar a população, que eles possam fiscalizar as ações, que eles possam decidir as prioridades na aplicação dos recursos públicos e que eles possam pressionar a implementação desses programas e dessas medidas. Candidato, o senhor, no seu programa de governo, traz muito assuntos realmente da macroeconomia, da nossa macropolítica. Uma das bandeiras do PCB é exatamente o que o senhor acabou de falar, a redução da jornada de trabalho para 30 horas semanais, proposta que o senhor já promete cumprir aqui em Fortaleza em relação aos servidores públicos municipais. A gente sabe que a folha de pagamento da prefeitura já está ali no limite de gastos, né, em relação à folha de pessoal. Se o senhor diminui essa carga horária para 30 horas semanais, vai precisar quase que duplicar a quantidade de servidores públicos para garantir aí todos os serviços necessários. A Caixa na Prefeitura de Fortaleza, para uma proposta tão audaciosa, como é que o senhor pretende concretizar essa ideia? Veja bem, todo governo, seja ele no plano municipal, estadual, federal, o primeiro ano ele trabalha com um orçamento aprovado ainda da administração anterior. Nós teremos, a partir do segundo ano, né, que redimensionar o orçamento da cidade de Fortaleza para ações prioritárias, tirar daquilo que não é tão urgente, ou que não é prioritário, ou que já esteja sendo muito bem atendido e redirecionar para isso. Nós compreendemos que a redução da jornada de trabalho, ao contrário do que alguns dizem para se colocar contra essa ideia, ela é um gerador de emprego, de renda e de riqueza para, no caso, o município de Fortaleza. Não só no setor público, né, que isso seria uma medida gradual e, obviamente, com as responsabilidades necessárias para a sua implementação, mas também seria feita uma ampla discussão com setores privados que poderiam aderir a essa medida, né, para que nós possamos gerar mais emprego, gerar mais renda e isso atender, né, uma quantidade maior de pessoas. É uma medida, inclusive, que ela não é socialista. Em muitos países capitalistas no mundo estão aplicando a redução da semana de trabalho, a quantidade de dias da semana de trabalho, outros reduzindo a quantidade de horas trabalhadas, países, inclusive, de ponta da economia capitalista, né? Com os índices de desemprego que existe, é que nós não podemos continuar convivendo. E a redução da jornada de trabalho é uma medida extremamente importante e necessária. E você falou, obviamente, que haverá necessidade, independente da redução da jornada de trabalho, de se fazer concurso público para diversas áreas em Fortaleza, principalmente a saúde, que está
extremamente precária. Quando se tem o prédio do posto de saúde, não se tem um médico. Quando se tem um médico, não tem um enfermeiro. Quando se tem, não tem o auxiliar de enfermagem, não tem muitas vezes os insumos necessários. Então é preciso organizar isso. E no ponto da saúde, que eu gostaria de destacar, uma das nossas prioridades será o fortalecimento do programa de saúde da família. Para o quê? Porque a nossa meta é evitar que a nossa população adoeça, que é uma das formas, inclusive, de nós diminuirmos a superlotação do sistema de saúde aqui na cidade de Fortaleza. Candidato, o senhor usou agora há pouco o termo responsabilidade, né? E uma das suas propostas também inseridas no plano de governo é pressionar o governo federal para revogar a lei de responsabilidade fiscal, que, resumindo, é aquela que diz que o governo não pode gastar mais do que o que arrecada. Foi um pilar fundamental para a gente controlar a hiperinflação aqui no Brasil. Aí eu pergunto para o senhor, qual é o sentido dessa proposta se o PSB quer então a volta da inflação galopante aqui ao nosso país? Bem, o PSB pode até querer a volta da inflação galopante, o PCB não. O que nós apresentamos desde a nossa campanha à presidência da República é a responsabilidade social. A responsabilidade fiscal ela não pode estar acima da responsabilidade social. E nós vimos o seguinte, o que é que a lei de responsabilidade fiscal ela mirou principalmente? Os investimentos sociais. Congelou na saúde, congelou na educação, congelou em diversos outros investimentos sociais. Enquanto isso, né, congela o pagamento da dívida, né, dos juros da dívida pública e privada no seu patamar mais alto. O pagamento da dívida, ela leva 48% da riqueza produzida nisso. Nós precisamos reverter isso. O nosso povo tem necessidades urgentes, prementes. Então, nós não podemos dar 48% da nossa riqueza para os bancos, para o setor parasitário financeiro dos bancos, enquanto o nosso povo vive as mais extremas dificuldades. Então é isso, é a lei da responsabilidade social. E isso é plenamente possível com uma revisão numa série de setores, inclusive as renúncias fiscais, que elas são extremamente elevadas no nosso país. Marcelo. Candidato, e eu gostaria de tratar de outro assunto que a candidatura do senhor difere um pouco das demais candidaturas, que é a questão. A gente tem falado muito do problema que o país inteiro vive relacionado à violência e Fortaleza não é diferente. A grande parte dos candidatos faz promessa no sentido de armar a Guarda Municipal e aumentar o tratamento ostensivo da população a partir da Guarda Municipal. A sua proposta é um pouco diferente. Eu queria que o senhor explicasse um pouco como é a proposta do PCB e como combater a violência em Fortaleza, sabendo que a Prefeitura não é prioritariamente quem faz esse combate. Exatamente. A questão da segurança é algo que tem que ser integrado, né? Mesmo porque o ente federal, o ente estadual e o ente municipal, cada um tem as suas competências diferenciadas do ponto de vista da segurança pública, né? No que cabe à Fortaleza, que é a Guarda Municipal ela virou uma polícia municipal. Ela virou uma extensão da Polícia Militar. Se você olhar o armamento da Guarda Municipal, a sua estrutura, o seu modus operandi, pouco difere das ações da Polícia Militar, né? Fortaleza, ela não é produtora de armas nem de drogas, né? Então, as nossas fronteiras, e isso cabe ao governo estadual e ao governo federal, através de um serviço de inteligência, tem que trabalhar para fechar, blindar a nossa cidade
da entrada de armas e drogas na capital de Fortaleza. A guarda municipal, na nossa concepção, ela deve ser uma guarda comunitária, uma guarda integrada, por exemplo, com a Secretaria de Educação do Estado, no sentido da proteção, principalmente das nossas crianças e adolescentes. Então, nós aumentaremos o efetivo da guarda, não para criar pelotão de bairro, ou seja, mais repressão. Que nós vimos que o caminho não é por aí. Podem criar mais presídios, podem... só faz aumentar a violência, né? Esse processo repressivo, essa concepção de inimigo interno que é o povo, né? A nossa concepção de guarda municipal será de guarda comunitária, de proteção, principalmente da nossa população de jovens, de adolescentes, com duplas de guarda em cada escola, com acompanhamento das crianças e adolescentes no caminho de casa para a escola, através de ônibus escolares, não é? Então, é uma guarda que ela seja protetora, mas não protetora através do medo e da repressão, mas protetora através de uma integração com a comunidade, com principalmente a Secretaria de Educação. Perfeito, candidato. Temos aqui pouco mais de 10 minutos para o fim da nossa sabatina. Peço que o senhor seja um pouco mais conciso nas respostas. Ainda temos aqui muitos assuntos, mas ainda em relação à segurança, o seu programa de governo promete combater a lavagem de dinheiro advinda do capitalismo de pilhagem, facções, milícias e outros grupos criminosos. Como é que a Prefeitura de Fortaleza, dentro aí das suas limitações, pode combater realmente esse problema que é muito grave? As facções estão aí dominando várias regiões da cidade. Como você disse, né, dentro das suas possibilidades. E a questão da segurança, ela é algo integrada, né? E os serviços de inteligência que existem, principalmente do governo do estado, né, eles poderão subsidiar a Prefeitura de Fortaleza, né, naquelas medidas que sejam necessárias e da sua competência para, de forma integrada, impedir nós estancarmos essa questão do financiamento, né, e das estruturas econômicas do tráfico de drogas, do tráfico de armas. Porque os nossos presídios, eles estão superlotados de pessoas da ponta, pessoas que são vítimas dessa situação e desse sistema que está enriquecendo muita gente. E nós temos que ir realmente nos financiadores e nos fornecedores de armas e drogas aqui. Quando eu falo drogas, principalmente as drogas sintéticas que causam problemas seríssimos à nossa juventude e à nossa população como um todo. Candidato, seu programa de governo, ele cita ali dezenas de vezes o termo reestatização, desapropriação. Teve um ponto curioso que eu queria que o senhor explicasse melhor para a gente, né? Que é a promessa de desapropriação de fazendas para a criação de áreas de produção de pequeno porte no entorno da cidade. Ou seja, é Fortaleza desapropriando fazendas de cidades vizinhas. Como é que isso pode acontecer? O senhor vai entrar em guerra com Maracanaú, com Caucaia? O que pode acontecer se o senhor for eleito e colocar essa proposta em prática? Primeiro que essa palavra guerra é uma palavra extremamente forte. O PCB é um partido da revolução e não da guerra, né? Nós dialogamos através do argumento, da organização e da força do povo. Muitas das questões que estão no nosso programa de governo para Fortaleza, eles são propostas que precisam ser integradas, né, e pressionadas, reivindicadas junto ao governo do estado e ao governo federal. Por exemplo, nós propomos a recriação e o fortalecimento, o aumento da quantidade de restaurantes populares em Fortaleza. Uma comida nutricionalmente balanceada, a um preço barato, o que evitaria
centenas de milhares de pessoas diariamente se ocuparem em fazer alimentação na sua casa, que poderiam se valer dos restaurantes comunitários. Por exemplo, as hortas comunitárias, os quintais produtivos, né? E como nós propusemos na época do governo do Estado, nós criarmos sistemas de produção, né, que possa tanto servir para a merenda escolar, como possa servir para os mercados populares, como possa servir para os restaurantes populares. Então, quando se fala na desapropriação de fazenda, de tudo isso, é no sentido de ser uma pauta da organização popular que mire isso numa integração de segurança alimentar necessária para o nosso povo. Marcelo. Candidato, um assunto que vem sendo muito abordado durante a campanha eleitoral esse ano é na questão do transporte público, os candidatos têm feito propostas no sentido de ampliar o passe livre estudantil. A proposta do senhor vai além, trata de uma proposta de transporte público gratuito para toda a população. Como é viável que isso seja realizado? A partir de quando isso seria possível? E como é que o senhor imagina que isso poderia acontecer numa cidade como Fortaleza, que já tem uma série de problemas de transporte nessa área? Bom, a nossa proposta é muito clara, a nossa proposta é da tarifa zero, né? Mas todo o programa de governo, ele é um programa que ele vai sendo implementado de forma gradual, né? Nós vamos iniciar com a gratuidade para estudantes, não só da rede básica, mas estudantes universitários. Nós vamos ampliar para a gratuidade para os desempregados que já são penalizados pela perda do emprego e ainda mais não tem como estar se movimentando na cidade à procura de emprego, e não podemos limitar isso a tantas passagens, tantos deslocamentos. Os idosos já têm isso e a tarifa zero é um objetivo que irá sendo alcançado gradualmente. Fortaleza, por exemplo, não aguenta mais a quantidade de veículos particulares nas vias de Fortaleza. Eu levei 1 hora para chegar ali da Avenida Bezerra de Menezes, da altura do São Gerardo, para chegar aqui aos estúdios do Povo, né? Os engarrafamentos terríveis, e se você avaliar isso, já existe pesquisa, a cada 10 carros particulares nas ruas de Fortaleza, cerca de 7 veículos tem só uma pessoa dentro. Mas também, por que primeiro que não existe uma cultura da utilização do transporte público. Nós precisamos fazer todo um trabalho nesse sentido. Mas, por outro lado, o que nós temos são ônibus velhos, tarifa cara, né? Um transporte ainda deficitário, com pessoas em pé, aquilo tudo. A nossa proposta fundamental é de criar e estimular o VLT nas principais vias de Fortaleza. Fortaleza é uma cidade plana, desde a sua criação foi uma cidade planejada, ela se desorganiza depois de um bom tempo da sua criação, mas os eixos principais de Fortaleza possibilitam que você tenha o transporte através do VLT, que é um transporte seguro, um transporte confortável, um transporte que leva uma quantidade de pessoas muito maior do que os ônibus, e os ônibus seriam a integração de grandes terminais que o VLT alimentaria para levar para os bairros. Queria mudar um pouquinho de tema, falar também de educação, falta pouco mais aí de 2 minutos para o fim da nossa sabatina, e ainda em relação a essa intervenção do Estado na iniciativa privada. O senhor promete, por exemplo, taxação progressiva dos lucros obtidos pela rede privada para financiar a expansão da escola pública. Aí eu pergunto para o senhor, qual é a escola privada que vai querer continuar em Fortaleza com essa taxação progressiva? Isso não vai acabar provocando mais desemprego aqui na cidade?
Não, primeiro que nós advogamos a escola pública, gratuita e de qualidade, não é? O que ocorre é que nós temos grandes grupos na educação privada, né? Onde o privilégio é daqueles que podem pagar e muitas vezes uma negligência na escola pública. A nossa prioridade ela será realmente um desestímulo à escola privada e um fortalecimento da escola pública. E não gerará desemprego, porque nós queremos absorver uma grande parte da mão de obra na escola pública. Perfeito, candidato. Nossa sabatina então chega ao fim, mas a última pergunta que vai ser feita a todos os candidatos é essa. Em 2026, Fortaleza completa 300 anos, uma data muito importante. Caso o senhor seja eleito no próximo dia 6 de outubro, quem sabe no segundo turno, que presente o senhor já promete aqui no nosso Povo News que dará a Fortaleza nessa data importante de 13 de abril de 2026, 300 anos de Fortaleza? O presente que nós daremos é a certeza que ao final da nossa administração, Fortaleza será uma cidade mais feliz, mais alegre, mais humana, com mais pessoas querendo viver na nossa cidade e um sentimento de pertencimento a ela. É isso, Fortaleza não merece ser tratada dessa maneira. Fortaleza não pode ter duas fortalezas, a fortaleza dos ricos e a fortaleza dos pobres. Nós temos que ter uma fortaleza que a nossa classe trabalhadora, o nosso povo da periferia, possa usufruir de tudo que ela melhor tem, que muitas vezes ela é privada disso. Perfeito, candidato. Muito obrigado então pela sua participação. Boa sorte aí nessa reta